lei leva a querer conquistar a presidência da OAB? Você tem uma banca, você tem um escritório com bons clientes, uma ótima banca, tudo. O que é que ele leva? É questão de orgulho pessoal, vaidade pessoal? O quê? O que é que ele leva assim? Não, Solange, Posição? Não, eu sou na verdade muito tímido e eu acho que a vaidade só deixa o sujeito sério. Então eu não me considero nem vaidoso, nem ambicioso. Eu fui candidato na eleição passada, eu acho que por um mero acaso do destino. Eu estava, como eu falei, 9 anos dentro da OAB e eu estava como diretor tesoureiro e no exercício da vice-presidência. E quando o Leitão desistiu da sua candidatura, e no momento que ele foi indicar alguém próximo, ele tinha o vice-presidente eleito, licenciado, os 2 outros diretores com projetos de candidatura para tribunais, de diretor somente desimpedido tinha a minha pessoa. Então eu penso que ele acabou me escolhendo por entender, por saber que eu conhecia bem a OAB, conhecia bem a realidade da advocacia, estava muito bem intencionado e preparado para assumir a função. Mas não, quando ele me fez o convite, isso não fazia parte dos meus planos. Eu fui muito surpreso com o convite, mas aceitei de pronto porque eu entendia a necessidade de uma OAB que fosse independente, de uma OAB que defendesse o advogado de verdade. E eu achei aquilo uma excelente oportunidade de eu colocar ideias que eu tinha em prática, que eu não consegui colocar enquanto eu fui diretor. Por exemplo, a questão dos cursos gratuitos da FESAC, eu sempre defendi aquilo dali até para recompensar aquele que paga a anuidade. A questão da gestão mais voltada para o advogado, quem tem escritório de advocacia paga hoje 2 vezes de tributos do que paga uma loja do Iguatemi. Por quê? Então, a minha ideia de uma OAB mais voltada para o advogado, quando ele me fez o convite, eu aceitei. E em função do resultado que foi a eleição passada, 9.003 votantes, com diferença de 22 votos, eu não tinha como me furtar o compromisso. E o argumento que o Dr. Paulo usou para me convencer foi que eu tinha responsabilidade com aqueles que acreditaram em mim. Parafraseando o Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável por aquele que cativas. E eu aprendi com meu pai que o pior defeito do homem é a ingratidão. Então, para todos aqueles que acreditaram em mim, quando eu tinha apenas 36 anos, quando para grande parte eu era um ilustre desconhecido, acreditaram, a gente fez uma campanha bonita, propositiva e quase chegou, tendo em vista todos os apoios que nós tivemos ao longo desses 3 anos, tendo em vista o crescimento que a gente teve de movimento nesses 3 anos. Se eu abrisse mão da minha candidatura, eu acho que seria um desrespeito com todos aqueles que acreditaram em mim. Porque eu costumo dizer que eu não sou dono da chapa, ninguém vota em Arinaldo. Você vota em uma ideia, você vota em um movimento que busca renovar o OAB, que busca ter uma gestão mais voltada para o advogado. Eu sou só mais um. Eu acho que essa foi a razão que me escolheram na vez passada. Porque eu não sou aquele cara estrela, muito pelo contrário. Eu sou aquele cara que todos querem trabalhar, não tem espaço. Eu não vou querer usar o OAB para trampolim de coisa alguma. Muito pelo contrário. Eu acho que durante o período da OAB, eu acho que eu tenho que preservar o máximo possível, até por respeito à advocacia, respeito ao advogado. Eu estou perguntando agora, o Caio está com você? Vamos por partes. A autoridade judiciária alguma está comigo e nós recebemos apoio de autoridade judiciária alguma, seja ex-ministro, né? Seja juiz, seja desembargador, seja ministro. Eu nessa campanha eu não visitei nenhum magistrado atrás de apoio, absolutamente algum, porque eu acho que você confunde um pouco as coisas. Agora, eu tenho uma gama de escritórios que me apoia, entre eles o escritório do Caio, e entre eles o escritório do Feliciano, que em tese são escritórios que sempre se bateram. E como é possível você, como na vez passada, eu tive a oportunidade de ter o apoio do Cândido Albuquerque e o apoio do João Alfredo. O Cândido Albuquerque e o João Alfredo brigam desde os bancos de faculdade, disputando ali eleições do CA e com visões completamente diferentes. O Cândido com a visão mais conservadora e o João Alfredo com a visão mais progressista. E eu acho que se a ideia de um grupo representativo, você tem que ter todas as visões ali na chapa, desde o mais progressista ao mais conservador, para que você possa ter um grupo que efetivamente queira representar bem os advogados. E eu acho que no momento atual, a gravidade que a gente tem hoje na advocacia,
a gente não pode se furtar a receber qualquer tipo de apoio, porque eu acho que um dos graves problemas da atual gestão foi ter feito uma gestão para quem votou nela. Para quem não votou nela, ela perseguiu, ela abriu processos, ela tumultuou, ela tentou prejudicar, não foi possível, e só a advocacia perdeu com isso. Então, a gente tem que ter uma gestão para todos os advogados, e eu assumi no 1º de janeiro, eu vou procurar todos aqueles que estiveram contra mim, e disseram, você tem vontade de trabalhar na OAB? Vamos trabalhar juntos, que o momento agora de união, a palavra de ordem é união e trabalho em favor da classe. E principalmente, a cola que une todo o nosso movimento está aqui. São as nossas ideias, são as nossas propostas. Eleição para desembargador, os 6 mais votados na classe. Nós não temos que permitir que haja qualquer interferência na escolha de A, B, C ou D para uma indicação da OAB. Eleição direta à presidência do Conselho Federal. A gente não pode mais permitir que 3 da chapa venham fazer negociações para apoiar A, B, C ou D. Então, eu acho que a cola que nos une são essas propostas que visam garantir uma gestão mais democrática e representativa. E quem quer apoiar esse movimento sempre será muito bem-vindo. Mas tenha certeza que a gente não vai fazer aliança, como infelizmente a gente vê na política partidária. Você me apoia, eu indico para A, B, C, ou D para cargo. Estão até porque os cargos da OAB não são remunerados. Mas a gente não vai fazer esse tipo de negociação. A nossa aliança é ideológica, a gente precisa renovar a nossa instituição, a gente precisa avançar e precisa ter uma gestão voltada para o advogado, e esse é o nosso objetivo. O que na atual gestão não foi implementado? Você fala muito em propostas, e que na sua gestão irá implementar. O que faltou, na sua opinião? Quanto tempo nós temos ainda de programa? Mas eu poderia destacar aqui o seguinte, o que faltou. A questão da FESAC. A FESAC ela fez pouquíssimos cursos e quase todos eles cobrados. Então, às vezes, você fazer um curso de uma semana pagar R$200, você prefere fazer uma especialização do que gastar um curso de uma semana de segunda a sexta. Então, você acaba tendo uma adesão muito pequena e faz um curso, bateu a foto, colocou no jornal que teve o curso. Nem o professor fica satisfeito, nem eu acho que a advocacia fica satisfeita. A atual gestão prometeu reduzir a anuidade, aumentou em 42%. Eu acho que isso criou um desconforto. A atual gestão prometeu democracia, e falar em democracia já até no próprio nome da chapa tinha a palavra democracia, e em 3 escolhas para o quinto constitucional, na primeira não colocou os mais votados, na segunda sequer consulta a classe fez, e na terceira agora não está querendo, não aceita colocar. Então, que tipo de democracia é essa? Então, eu acho que se eu tiver que pontuar as principais situações, eu penso que é falta de cursos gratuitos, eu penso que é falta de democracia, tanto na escolha do quinto constitucional, quanto na questão da eleição do Conselho Federal, em que eles votaram contra uma simples proposta de implantação de advogado, gostaria de votar, como também na questão do aumento da anuidade. Eu acho que o aumento da anuidade ele serviu para restringir os advogados votantes nesse momento. A inadimplência em dezembro de 2009 era 28% e praticamente dobrou nesses 3 anos. Porque outra coisa que eu entendo como antidemocrática na OAB é que só vota quem está em dia. Ou seja, aquele que está inadimplente não pode votar. E não é nem que haja um processo prévio e eu lhe condeno e lhe proíbo de votar. Não, você simplesmente não pagou uma parcela, você deixou de pagar R$10 da anuidade e você não vota. Então, os adimplentes hoje totalizam, pelo passar pela eleição do quinto constitucional, 11 mil. E outra coisa que aproveito a oportunidade para não tem nada a ver com a sua pergunta. Só vai poder votar na OAB quem tiver em dia até o dia 18 de outubro. A eleição no dia 19 de novembro. Quem não tiver em dia até o dia 18 de outubro não vota. Não adianta pagar depois, não vai votar. E essa informação é pouco publicizada, eu tenho tentado, através das minhas limitações, de publicidade, porque eu não posso mais publicar nota em jornal. Antigamente eu poderia sair com 1/8 de página. Não hoje, vai ter mais mídia? Eu não posso ter qualquer tipo de publicidade paga, nenhuma. Nem basdor, nem outdoor. Então, a minha dificuldade de passar para os advogados essa limitação quanto ao pagamento da anuidade é ou no boca a boca, ou por e-mail, ou pelas mídias sociais. Não está havendo uma proliferação muito grande de universidades de direito. E o nível está cada dia pior. Tanto que o índice de reprovação está muito grande.
para a OAB, né? Para fazer a OAB. O que é que você acha disso? Você acha que você é a favor dessa prova da OAB, médio conhecimento, você é a favor? O que é que você acha que deve ser feito para melhorar o nível? O que é que a OAB pode fazer para melhorar o nível dos advogados? Eu sou a favor do exame de ordem. Eu sou a favor do exame de ordem. Eu acho que sem o exame de ordem a gente teria uma situação crítica aqui no país, porque passa pelas mãos do advogado, passa pelas mãos dos advogados, muitas vezes a vida e a liberdade das pessoas. Então, se a gente não tiver advogados minimamente capacitados, eu corro o risco que em uma defesa sua de uma acusação criminal, você via ser presa, perder sua liberdade, porque o advogado não trabalhou direito, ou você precisa de um advogado para conseguir eliminar, para fazer sua cirurgia, e o advogado entra, por exemplo, com um mandato de segurança contra o presidente da determinada empresa de assistência médica. Como se ele fosse autoridade, o mandato de segurança não cabe contra isso. Então, você precisa ter advogados minimamente preparados para exercer o seu mistério, por isso que eu sou favorável ao exame de ordem. Não nos moldes que ele está hoje. Nos moldes de hoje, funciona como pegadinha. Né? Então, eu acho que não mede, infelizmente, não mede conhecimento. Acho que a gente poderia ter outro tipo de prova, e principalmente outro tipo de correção de prova, que é a correção da prova. Se você não disser cada vírgula que eles querem, eles começam a cortar ponto. Então, tem pessoas preparadas que respondem as perguntas certas, mas não conseguem atingir ali o perfil. Minha opinião, feito para não passar. A gente tem que ter outro tipo de prova. E quanto aos cursos, é uma lamentação que eu tenho, porque eu sou professor de graduação, e eu percebo que cada semestre que passa, o nível tem caído um pouco. Com a internet, eu me lembro quando eu era mais jovem, eu estudava de manhã, almoçava, terminava o almoço e eu estudava. Eu passava a tarde estudando, porque brincar era para brincar à noite. E hoje não, hoje os jovens têm videogame, e não apenas como na minha época tinha um Atari que a gente jogou durante um período e tinha poucos jogos. Não, o videogame hoje ele tem uma gama enorme de jogos. Ele tem computador, tem a internet que ele poderia usar para acessar o Wikipedia, por exemplo, e ver a Carta Magna 1215, ou ver a carta pelo Vaiscaminha, está tudo ali na internet para ele ver aquilo que ele está aprendendo no colégio. Ele pode ver os documentos que na nossa época a gente só sonhava como é que eles seriam. Não, ele usa a internet para brincar no Twitter, combinar com os amigos, bater foto no Facebook, ou seja, ele perde parte do tempo dele com ocupações que não vão dar para ele qualquer tipo de crescimento intelectual. Isso o Arthur Conan Doyle, quando ele escreveu sobre Sherlock Holmes não queria nem saber se o mundo girava em torno do Sol ou o contrário. Ele não queria ocupar a mente dele com informações que não valessem a pena, para ele se focar exclusivamente no trabalho. Infelizmente, os jovens hoje, na minha opinião, eles perdem muito tempo com outras informações e acabam perdendo a oportunidade de se aprimorar com acesso a essa informação, com brincadeiras, com diversões. Isso, e com o aumento das faculdades, na minha época, na sua época, para passar no vestibular tem que estudar muito. Hoje não, hoje para passar no curso de Direito é muito fácil, porque são várias faculdades. Então isso causou, na minha opinião, um relaxamento dos advogados. E onde é que a OAB entra? Acho que a OAB tinha que ter uma atuação mais presente nas faculdades dos cursos de Direito. Não apenas estar reprovando no exame de ordem. Entender o porquê dos problemas. O Conselho Federal criou o selo OAB Recomenda, para recomendar as faculdades A, B, C ou D. Mas isso acabou sendo utilizado de forma política, porque ter um selo OAB Recomenda significa um apoio. Eu acho que a OAB tem que esquecer apoio de A, B, C ou D e enfrentar os problemas. Só o seu curso aqui está com um problema de professores pouco capacitados, professores com pouca experiência profissional. O seu problema é que é falta de estrutura, é falta de investimento, e sim tentar investir, tentar atuar, porque o objetivo da OAB não é reprovar no exame de ordem, é conseguir profissionais melhor formados, que a gente só vai conseguir ser através do estímulo, principalmente do estágio. Para você ser estagiário hoje da OAB, você gasta hoje quase 300, 400 reais de taxas. O coitado estudante, como é que ele vai arranjar dinheiro para isso aí? Ele prefere estagiar de forma informal, ou muitas vezes acaba não estagiando, porque não tem a carteira. Mas a gente tem que pensar em investir e fomentar para quem tenha melhores profissionais para o futuro. Agradecer, né, Laura, a presença do Erinaldo. A Sua Majestade agradece o senhor ter aceito o convite e... Pronto, eu agradeço. Me permita apenas deixar um convite para que o internauta possa acessar o nosso site www.aordemedosadvogados.com.br para que possa lá entrar em contato com a gente, ou para quem tem Facebook que é mais fácil, é só entrar na nossa comunidade A Ordem dos Advogados ou Erinaldo Dantas, e que hoje ninguém está mais e-mail, né? Entra lá, Erinaldo Dantas, me manda uma mensagem, ou se precisar falar comigo, meu telefone é público,
é o 85-9784-5000. Eu estou à disposição de todos os colegas, todas as colegas, para que a gente possa formar um grupo representativo e principalmente uma gestão mais voltada para você. Muito obrigado pela oportunidade.